Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando mais uma live. Hoje com a participação do professor Edmundo Gaudêncio, que vai trazer para a gente o tema suicídio e luto familiar. E essas lives compõem a programação do Setembro Amarelo que nós pensamos em estar realizando nesse mês. Temos muito falado na fala, no acolhimento com a dor do outro, com o sofrimento. Isso tem sido muito propagado na campanha do Setembro Amarelo, que é preciso falar. E nós acreditamos que é preciso falar sim. É preciso, além de falar, nós precisamos aprender a acolher, né? Porque a fala ela encontra esse acolhimento. É preciso também escutar. Então é preciso desenvolvermos nossa capacidade humana de irmos além de nós mesmos. O professor está chegando. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer enorme. Tudo bem? Tudo bem. Que bom tê-lo conosco mais uma vez. Prazer é meu, pode ter certeza. Na live do Setembro Amarelo do Espaço Tainá Tavares. Falaremos Exatamente. hoje sobre suicídio e luto familiar. Exatamente. O professor Edmundo, Exatamente. que é psiquiatra e doutor em sociologia, é um exímio escritor para mim. É uma palavra polida, Obrigado. vamos dizer assim, e que nos Obrigado. abrilhanta, né, com suas participações. Professor, muito boa noite mais uma vez. Sinta-se acolhido e com a palavra para a gente debater um pouco sobre esse tema tão urgente, né, tão necessitado de acolhimento, né, Exatamente. nesses momentos de angústia. Exatamente. Quando você quiser que eu inicie a minha exposição, é só comunicar e eu a iniciarei. Nós sabemos que temos 1 hora, não é isso? Isso, pois não. Senhor, por favor, fique à vontade, né, para iniciar a sua exposição. Edson, eu estou sem o seu áudio. Tá chegando. Deixa. Veja se chegou agora, professor. Ainda está sem? Estou sem o áudio. Chegou agora? Mariana está falando que está normal. Não sei se é só para o senhor. Deixa eu ver aqui para enviar novamente. Enviar. Enviei novamente. Tá ok. Tá. Enquanto o professor não entra, a gente vai falando de alguns canais que são interessantes a gente está falando, né? Como o Amarelo, que é o CVV, Centro de Valorização com o número 8, pelo chat www.cvv.org.br. Também divulgar alguns serviços que estão sendo prestados pela internet,
dando apoio após a invenção do suicídio. Ele se normalizou, professor. Acredito que agora o som está normalizado. Perfeito. Perfeito. Então, Agora foi. por favor, o senhor tem a palavra. Perfeito, muito obrigado. Boa noite a todos os que nos acompanham. Gostaria de inicialmente agradecer pelo convite que me foi formulado através do meu amigo Ebson para participar desta live, que é, na verdade, promovida pelo Espaço de Acolhimento Humanitário Tainá Tavares, aqui de Campina, quando versaremos, então, sobre suicídio e luto familiar. Tal como ainda há pouco era referido, contamos com o apoio do Centro de Valorização da Vida, o CVV, essa instituição maravilhosa que já há muito tempo trabalha com a prevenção da depressão e a prevenção do suicídio, contando também com o projeto Paliar da Universidade Federal de Campina Grande, que é um projeto de extensão por mim coordenado e que, dentre outros alunos, conta carinhosamente com a presença de Annelise, acadêmica de medicina. Sobre suicídio e luto familiar, o que nós teríamos, então, inicialmente a afirmar? Em primeiro lugar, é que o luto é um processo absolutamente normal diante de toda e qualquer perda. O que significa dizer que, de fato, o luto não se constitui como uma doença mental ou um transtorno mental e não representa aquilo que, do ponto de vista da clínica, nós caracterizamos em geral como um sintoma. Melhor será, então, denominar o luto como uma vivência normal que assiste a toda e qualquer pessoa, independentemente de idade, independentemente de gênero, de etnia, de credo político ou de credo religioso. O conceito de luto, na verdade, foi inaugurado, digamos assim, por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que escreveu em 1915, publicando em 1917, uma obra fundamental para a compreensão do processo de luto, intitulada a obra Luto e Melancolia. Naquela obra, Freud fundamentalmente perda tudo aquilo que em determinado momento passa a ocupar o lugar de falta. Perda essa que tanto dirá respeito à perda de entes queridos, das mais diversas formas de ligação afetiva, perda de pai, perda de mãe, perda de filhos, perda de avós, perda de cônjuges, e não significando apenas, tão somente o conceito de perda, este processo de falta vivenciada por determinada pessoa no tocante à ausência de pessoas que nos sejam caras, pessoas amadas. Isso porque a perda também pode ser representada, por exemplo, por determinada situação que nos acarrete um determinado prejuízo de objetos materiais. Uma determinada pessoa, ao perder, por exemplo, a casa em decorrência de uma catástrofe natural, também, evidentemente, enfrentará uma perda. Do mesmo modo, perdas a partir de conceitos relativamente abstratos, tal como, por exemplo, hoje vivencia, sobretudo, o povo do Afeganistão, quando o elemento perdido, de fato, é representado pelo solo pátrio, pessoas aquelas que, em virtude de questões políticas, são obrigadas a abandonar o território, o espaço geográfico no qual nasceram e habitaram. Do mesmo modo, uma pessoa pode apresentar-se numa situação de perda em decorrência da perda de um animal, de um pet, de um bicho de estimação ou de um objeto que não seja valioso do ponto de vista financeiro, sendo, porém, um objeto valiosíssimo do ponto de vista afetivo, tal como, por exemplo, a perda de todo o registro histórico de determinada pessoa, registro esse apresentado sob a forma de fotografias, e fotografias essas que sejam perdidas, porque, na verdade, nesse processo não são perdidas apenas somente fotografias, é perdida todo o registro historiográfico de determinada pessoa. Então, partindo do pressuposto que a perda é exatamente aquilo que é assinalado pela falta de algo anteriormente existente, nós
De acordo com o que nos ensina Freud, diante da perda, vivenciamos isso que se denomina de luto. O que é que seria então o luto? O sentimento alusivo à falta, falta aquela presentificada em decorrência da ausência, quer seja de um ente querido, quer seja de um objeto simbolicamente precioso, por exemplo. Esse luto nada mais é, então, do que o conjunto de fatores que acompanha essa perda. Fatores psicológicos, emocionais, cognitivos, que são representados em geral pela tristeza, tristeza que não se deve confundir com depressão, uma vez que normalmente nós nos utilizamos da depressão ou da palavra depressão para caracterizar uma forma de adoecimento dos afetos. E depressão essa que, sobretudo, se faz presente como porta de entrada para o suicídio, por exemplo, estando a depressão também presente em determinados transtornos mentais, como é o caso, por exemplo, do transtorno afetivo bipolar. Então, o luto nada mais é do que a reação por determinada pessoa a isto que é a perda e por aquilo que é o representante dessa perda, a ausência. O lugar vazio que antes era ocupado por determinada pessoa querida ou por um determinado objeto. Uma vez ocorrida a perda e instalado o luto, repito, como reação, ou seja, como modo normal, comportamental de reagir à perda, em nosso socorro ocorre o que Freud chama então de trabalho de luto. O que é que se entende pela expressão trabalho de luto? Conjunto de fatores psicológicos, sociais, culturais, que dão sustentação à pessoa do enlutado. O trabalho de luto, pode-se dizer, é o conjunto de fatores emocionais que tentam preencher, solucionando esse lugar de ausência, esse lugar de falta. Evidentemente que nesse trabalho de luto entram fatores alusivos à personalidade da própria pessoa, a pessoas que são normalmente tendentes a uma tristeza muito mais prolongada, há outras pessoas que reagem de forma muito mais pronta e urgente a essa situação instaurada na vida da pessoa, quase sempre de forma absolutamente inesperada. O que significa dizer que todas as ocasiões em que nos deparamos com a perda de algo que nos seja significativo, ocorre o que, do ponto de vista da psicologia e não da psicanálise, denomina-se de coping ou enfrentamento. O enfrentamento da perda varia de pessoa para pessoa, existindo pessoas que enfrentam uma perda de maneira muito mais positiva, ou pelo menos recuperando-se mais rapidamente da perda por ela vivenciada, enquanto existem pessoas que fazem esse enfrentamento determinando um sofrimento muito mais prolongado. Sofrimento esse e enfrentamento aquele que resultaria basicamente do que nós chamamos de resiliência. Resiliência, do ponto de vista, mais uma vez, psicológico, nada mais é do que a flexibilidade apresentada em maior ou menor grau por uma determinada pessoa. Nós usamos como sinônimo de resiliência o conceito de flexibilidade. Há pessoas que são mais flexíveis, havendo pessoas que são eventualmente inflexíveis a essas mudanças que nos ocorrem. Tanto maior a flexibilidade apresentada por uma pessoa, ou seja, tanto maior a sua resiliência, maior é a sua capacidade de adaptar-se a novas situações, tal como, por exemplo, adaptando-se de forma evidentemente caracterizada pelo sofrimento, mas um sofrimento em geral mais curto, a isso que é a perda, que é determinante do luto. Existindo, porém, por outro lado, pessoas que são menos flexíveis, ou seja, menos resilientes, e por conta disso manifestando uma adaptação mais difícil à nova situação, adaptação essa que, por sua vez, requer muito mais tempo. Evidentemente que se o trabalho de luto é um trabalho intrapsíquico, ou seja, realizado no interior do psiquismo de determinada pessoa, esse trabalho de luto também é, em geral, apoiado por determinadas instituições, tal como, por exemplo, o Espaço de Acolhimento Humanitário Tainá Tavares, que dispõe de psicólogos capacitados para o apoio a ser prestado
a pessoa do enlutado, do mesmo modo que a rede social a que pertence determinada pessoa, os amigos, os parentes que acorrem ao acolhimento do sofrimento da pessoa enlutada. E tanto mais extensa e forte seja essa rede de apoio, evidentemente que muito mais facilmente ocorrerá o trabalho de luto, que a gente poderia então configurar como sendo o trabalho psicológico, social, cultural, que termina por possibilitar aquilo que é a adaptação a esse lugar vazio que representa exata e especificamente a perda. Desse trabalho de luto empreendido, podem então resultar duas posições ou duas situações diferentes. Aquilo que Freud chamava de luto normal, ou seja, o conjunto de vivências psicológicas, tais como tristeza, diminuição do sono, diminuição do padrão de apetite, perda do interesse em relação ao mundo, uma certa indiferença para com a própria existência, o que nós denominamos de anedonia, que nada mais é do que a ausência de prazer pela vida e em estar vivendo. Luto esse que, tal como referido, varia de pessoa para pessoa, sendo em geral constituído por esses elementos. Ocorrem, porém, situações em que essa aceitação, em que essa metabolização, digamos assim, essa elaboração do luto, não é forma satisfatória ou demanda excessivo quanto à sua ocorrência e à sua instalação. Isso configurando, então, um luto que é denominado de luto patológico e que Freud, ao seu tempo, denominava de melancolia. O luto patológico, então, seria configurado como uma perda para a qual não existe essa forma adequada de trabalho de luto, passando o sujeito a apresentar, após a perda, um sofrimento contínuo ou um sofrimento intenso que, de acordo com a Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, demandaria cerca de 1 ano até a sua resolução. Ultrapassando-se, porém, de acordo com o DSM-4, o prazo de 1 ano, ou de acordo com o DSM-5, que nada mais é do que o diagnóstico em saúde mental, 6 meses, nós estaríamos diante de um luto patológico que necessitaria do consórcio obrigatório, quase, de psicoterapia, eventualmente da utilização de ansiolíticos e antidepressivos, diante, evidentemente, de um sofrimento que tende a tornar-se crônico. A maioria das pessoas que passam por situação de luto vivencia a perda de forma normal, de maneira natural, embora evidentemente sofrendo, a ponto de poder reconstruir a sua própria existência para além, inclusive, daquela perda tão brutal que eventualmente ela tenha sofrido. A maioria das pessoas, então, ora o luto. Dito de outra forma, aceita a perda e, após determinado período de tempo, consegue dar continuidade normal à sua existência, mesmo, evidentemente, passado por arquivo ao luto e contando, evidentemente, do ponto de vista de sua memória e de sua historiografia, com a presença daquele ou daquela que sido eventualmente perdido. Nesses lutos ditos patológicos, nesses lutos que demandam um tempo enorme quanto à sua resolução, tentam fatores que são apontados como agravantes do luto ou da situação de enlutamento. Dentre esses fatores que dificultam a elaboração do luto, ou que eventualmente impedem, inclusive, essa normal elaboração do luto, nós encontramos diversos fatores, quase todos eles de característica existencial. Então, dentre os fatores que complicam o luto, ou seja, que dificultam a aceitação da perda, dá-se, no caso de morte, sobretudo, inesperada. Mortes inesperadas, essas são representadas, sobretudo, através das mortes decorrentes de acidentes, através das mortes provocadas por homicídios e, evidentemente, das mortes determinadas pela conduta autodestrutiva, pelo comportamento autodestruidor de determinada pessoa,
configurada na situação de suicídio. Um outro luto que é considerado como um luto extremamente difícil ou às vezes impossível de ser elaborado é o luto que concomitantemente acompanha a perda de um ente querido cujos restos mortais ou cujo cadáver nunca pôde ser recuperado. Isso porque, na verdade, o luto, tal como antes eu dizia, ele não se dá apenas tão somente na esfera psicológica individual. Existe o luto a partir de processos elaborativos que são determinados pela própria sociedade e pela própria cultura. Nós temos as situações ditas de velar, quando determinada pessoa, ao falecer, é velada durante um determinado tempo pelos seus familiares, parentes e amigos. Isso se constituindo como uma forma social de elaboração de luto. O mesmo ocorrendo em relação ao sepultamento, a missa do 7º dia, a missa do 30º dia, que funcionam, na verdade, como fatores que trazem o enlutado, aquele que perdeu um ente querido, a uma realidade dura, porém absolutamente real, e por isso, necessariamente, há que ser aceita. Quando, então, atesta-se, através desses rituais funerários, aquilo que é a certeza da perda de determinado ente querido. Então, em relação ao suicídio, ao homicídio e ao acidente, esses são lutos extremamente dolorosos, melhor dizendo, determinados exatamente pela perda absolutamente inesperada. Quando estamos diante de uma perda que já é, de certo modo, esperada, tal como, por exemplo, nas doenças crônicas, aquelas doenças que se alastram por um tempo enorme, geralmente cercadas de intenso sofrimento, normalmente esse luto é um luto mais frequentemente metabolizável, é um luto mais frequentemente aceito, porque, de certa forma, ocorreria como que uma antecipação do luto. Diante de uma pessoa que padece de câncer, por exemplo, já há 3 anos, evidentemente que todas as pessoas que o circundam, sobretudo familiares e amigos, de certo modo, como que gradativamente antecipam esse luto por uma perda que se faz, evidentemente, muito mais presente e, eventualmente, muito mais próxima, o que não ocorre nos acidentes, nos homicídios e nos suicídios. Como, no final das contas, o nosso ponto de hoje versa sobre suicídio e luto familiar, nós nos dedicaremos não tanto aos acidentes e às características do enlutamento trazidas à cena por acidentes automobilísticos, por exemplo, quando muito frequentemente há aí um fator adicional ao luto, que é a mutilação do corpo de um ente querido pelo próprio acidente, sobretudo quando se trata de um acidente automobilístico, de um acidente ferroviário ou aeroviário, por exemplo. Do mesmo modo que o homicídio também pode ter um luto complicado quando, por exemplo, a autoria do assassinato não é juridicamente configurada, não se podendo aplicar a necessária punição ao autor do homicídio, punição essa que funciona, na verdade, como uma forma de ressarcimento emocional. A punição aplicável aos crimes de morte funcionam simbolicamente como o ressarcimento que o autor do crime aplica, através do Estado, à própria família, que, em geral, diante da punição aplicada, não é tomada pela sensação de injustiça e de impunidade, tal como frequentemente acontece nos homicídios cuja autoria não é posta à descoberta. No caso específico do suicídio, nós temos então uma série de repercussões que, sobretudo, atingem os familiares enlutados em virtude do ente amado perdido. E quais são, então, essas repercussões familiares, sobretudo aqui colocadas do ponto de vista psicológico? Isso porque, evidentemente, quando da perda de determinada pessoa, não são apenas as repercussões psicológicas os elementos incidentes em relação à perda daquela pessoa. Ocorrem também incidências de fatores econômicos, de fatores sociais, culturais, simbólicos, tal como, por exemplo,
aquela situação em que pranteia-se a perda de um ente querido, que simultaneamente era o provedor econômico de uma determinada família. O luto, nesse caso, pode-se afirmar que é duplo. É um luto decorrente da perda física do ente querido e o luto alusivo à eventual perda da condição econômica que antes era preenchida por aquela pessoa que foi perdida. Os lutos têm essa característica, eles se sobrepõem, tal como, por exemplo, numa outra situação de luto em que perde-se um grande estadista. O luto, nesse sentido, é um luto nacional, pela perda física da pessoa, mas um luto também nacional vivenciado pelo caráter simbólico que assistia àquela pessoa enquanto um grande dirigente político, tal como, por exemplo, em relação à ocorrência da morte e da perda de Nelson Mandela, para citarmos apenas tão somente um exemplo. Então, no tocante especificamente às repercussões psicológicas, o que nós teríamos a dizer? No primeiro momento, em relação ao suicídio, a grande vivência psicológica desencadeada pela morte súbita através de um ato autodestrutivo, como é o suicídio, é a negação. A negação é um mecanismo psicológico básico através do qual, em determinada situação de absoluta surpresa, pelo inesperado de uma perda brutal, cercada exatamente por essa característica relativa à autodestrutividade, normalmente nós recorremos, nos primeiros momentos de notificação dessa perda, a isso que nós denominamos de negação, que nada mais é do que aquela sensação de que estamos vivenciando um pesadelo e que aquela perda de fato não aconteceu, não é uma perda real. Tal como quando determinada pessoa, ao ser notificada do suicídio de um ente querido, normalmente a primeira frase que essa pessoa, em geral, tomada por surpresa, pronuncia é: não acredito, você está mentindo, isso não pode ser verdade. Nesse momento, através dessas frases, essa pessoa expressa o que, do ponto de vista psicológico, nós denominamos de negação e que é perfeitamente compreensível diante de uma situação que, evidentemente, é inaceitável. Em geral, a negação tende a durar, em geral, pouco tempo, porque, no final das contas, esse mecanismo psicológico de defesa é esfacelado, é desmontado, é destruído pela realidade cruel com a qual determinada pessoa, então, há que se deparar. Em seguida à negação, normalmente ocorre a tristeza, que nada mais é do que uma vivência absolutamente normal, tal como antes dito, em decorrência da perda, sobretudo súbita, de uma dada pessoa, perda essa determinada através de um ato autodestrutivo, qual seja a autoeliminação ou o suicídio. Tristeza essa que, volto a insistir, é uma tristeza absolutamente normal, intrínseca ao psiquismo do ser humano e, por conseguinte, não se devendo, em relação à tristeza, recorrer-se a meios, por exemplo, farmacológicos que venham supostamente a amenizar essa tristeza. Essa tristeza suscitada pela perda é, de fato, uma reação. E, enquanto reação, ela deve ser acolhida através dos entes queridos, dos familiares e, eventualmente, do consórcio ou do auxílio de psicólogos através de técnicas psicoterápicas ou técnicas de aconselhamento. Até porque, diante da tristeza, em se tratando de um sentimento absolutamente normal, de nada adiantaria o uso de antidepressivos, porque os antidepressivos geralmente demandam cerca de 1 mês, 2 meses, até que sua ação antidepressiva se pronuncie. Tempo este em que, geralmente, o processo de elaboração de luto já se encontra em pleno caminho. Até porque, nesse sentido, de fato, havemos que concordar com a ideia de que o tempo é um grande curativo a ser aplicado também nessas situações de perda e de tristeza desencadeada pela ausência. Tristeza essa que, tal como Freud já assim dizia, pode eventualmente caminhar para aquilo que seria uma tristeza patológica, então denominada de depressão, em virtude de sua duração ou em decorrência de sua intensidade.
dando um exemplo concreto do que seria depressão. O normal é que quando uma pessoa perca um ente querido, essa depressão o acompanhe durante meses. Evidentemente que se essa depressão, ou se essa tristeza, melhor dizendo, se prolonga por anos, não estamos mais diante, evidentemente, de tristeza, mas sim de depressão, que necessitará, então, do concurso da participação da psiquiatria no tocante à necessária utilização de psicofármacos e de antidepressivos. Em seguida, muito frequentemente, em relação ao suicídio, ocorre culpa, ocorrendo também remorso. Quando é que, em geral, esse sentimento de culpa ou de remorso se instala? Em primeiro lugar, é necessário que nós percebamos que a nossa cultura, a cultura ocidental, a cultura brasileira, é construída a partir de um imaginário social que nos é determinado pela religião judaico-cristã. Religião essa que é apontada pelos sociólogos da religião, pelos estudiosos da religião, como sendo literalmente a religião ou as religiões da culpa. Ou seja, se nós revisarmos a história do cristianismo, verificamos que a culpa ali se faz presente, uma vez que no final das contas teríamos sido todos nós excluídos do paraíso a partir da quebra da promessa efetivada por Adão e Eva diante de Deus quanto a não comer dos frutos da árvore proibida. É como se então nós nos sentíssemos culpados por essa expulsão em decorrência disto que teria sido o comportamento dos, digamos, fundadores da humanidade. A gente nota essa culpa, sobretudo, em obras tais como as obras escritas por Kierkegaard, um grande filósofo dinamarquês, que coloca a culpa como elemento presente no conceito de pecado, coloca a culpa em determinados comportamentos, como é especificamente o remorso. Por conta, então, desses fatores socioculturais, é que as pessoas, e sobretudo os familiares, buscam culpados em relação à morte de determinada pessoa que se mata. E essa culpa, muito frequentemente, não existe. Ela é uma culpa imaginária, vivenciada pelos familiares, que, através desse processo de autoculpabilização, buscam construir um sentido ou produzir uma justificativa para um ato que, no momento, é configurado como um ato absurdo, inclusive por fontes religiosas, uma vez que, do ponto de vista religioso, se, em geral, a ideia de que somente Deus é que poderia tirar a vida de determinada pessoa, uma vez sendo Deus. Tal como veremos, este processo de culpabilização, tal como referido, muitas vezes não possui uma base material, ou seja, no tocante ao suicídio de determinada pessoa, quase nunca existem culpados. O sujeito que se mata, mata-se no usufruto de sua autonomia e, do ponto de vista filosófico, no uso de sua própria liberdade. Aquilo que, em geral, nós configuramos gerando culpa, nada mais é do que o que nós poderíamos chamar de um epifenômeno em relação ao ato suicida. Quando determinada pessoa se mata e de sua morte diz-se matou-se por conta do término de uma relação amorosa, na verdade essa relação amorosa terminada é apenas o gatilho, é apenas o último dos elementos determinantes de um comportamento dessa natureza. Porque submersos à semelhança do iceberg existirão inúmeros outros fatores esses que terminam por ser completamente desconhecidos, em virtude que apenas pertencia como conhecimento àquele que, de fato, efetivamente se mata. Nós diríamos que, como um fator determinante do suicídio, de maneira genérica, é a própria estrutura de personalidade, é o modo psicológico de ser no mundo de determinada pessoa. Nós temos que admitir que existem pessoas que são otimistas em sua própria configuração psicológica, existindo ao lado dessas pessoas que são naturalmente pessimistas. Uma pessoa que seja otimista raramente se mata.
Porém, uma outra pessoa que seja investida dessa característica, qual seja a da depressão, de uma depressão que já o caracterizaria a partir daquilo que nós, em geral, denominamos ora de personalidade, ora denominamos de caráter, ora denominamos ainda de formatação psicológica, evidentemente que é uma pessoa muito menos resistente aos agravos que podem ser trazidos a qualquer um de nós pela pura e simples vivência de mundo. Dito de outra forma, uma pessoa que apresenta como caráter fundamental ou característica psicológica fundante o otimismo, ela dispõe geralmente de muito maior quantidade de meios psicológicos para vencer os sofrimentos que eventualmente o mundo lhe traga. Em se tratando, porém, de uma outra pessoa em quem o pessimismo seja a marca registrada de seu modo psicológico de ser, normalmente essa pessoa termina por enfrentar de um modo muito mais doloroso, muito mais cruel e de difícil assimilação, aquilo que em termos de sofrimento seria mais facilmente aceito por uma pessoa dita otimista. Então, em geral, pais, filhos, irmãos, tios, tias buscam esse processo de culpabilização que muito frequentemente, como eu referi, não existe, apenas tão somente como uma maneira de construir um sentido, ou seja, produzir uma justificativa para o suicídio de determinada pessoa. Não, ele se matou porque foi à falência. Não, ele se matou porque foi reprovado no vestibular. Não, ele se matou porque, no final das contas, os pais se separaram. Na verdade, esse é um elemento que, quando muito, pode ser tomado no sentido de gatilho, porque as pessoas que assim procedem em relação à autodestrutividade já traziam, do ponto de vista de sua própria índole psicológica, fatores que foram agravados por esse fato apontado, em geral, como sendo a causa do suicídio. Uma vez que, no final das contas, o ato suicida não conta apenas tão somente com um único fator determinante, mas sim com o consórcio de diversos fatores, tais como, por exemplo, a constituição de personalidade de determinada pessoa, a gravidade do fato vivenciado, a ausência de redes sociais de apoio e, sobretudo, por conta também de fatores socioculturais que veem no ato suicida elementos que ali não deveriam estar colocados. Ou seja, pensamos o suicídio, muito frequentemente de maneira equivocada, que o suicídio, por exemplo, seria a ausência de Deus no coração. Na verdade, isso não tem fundamentação absolutamente nenhuma. Tanto é que pessoas profundamente religiosas também se matam. Outras tantas vezes afirma-se que quem se mata, mata-se por conta de fraqueza moral. E isso também não corresponde à verdade, sobretudo se nós tomarmos, por exemplo, a classificação que foi proposta por Durkheim, um dos grandes estudiosos da sociologia e o fundador da sociologia francesa, quando caracterizava os suicídios a partir de 4 tipos. Um suicídio que ele chamava de egoísta, e que até hoje assim é denominado, que nada mais é do que o suicídio praticado por determinada pessoa, movida a essa pessoa, tal como o nome indica, por fatores ligados exclusivamente à sua própria pessoalidade. Um exemplo, uma determinada pessoa que se mata porque foi à falência, e mata-se por conta eventual da perda do status que antes apresentava, pela perda da qualidade de vida que antes dela ele usufruía, ou outras tantas vezes mata-se por conta da vergonha pública quanto à falência econômica por essa pessoa vivenciada. Ao lado do suicídio dito egoísta, ocorreria o suicídio que Durkheim denomina de suicídio altruísta, que nada mais é do que aquele suicídio praticado por determinada pessoa objetivando um bem maior, por ele assim aceito, do que sua própria vida. Tal como, por exemplo, Sócrates, que praticou um suicídio que, do ponto de vista de Durkheim, seria um suicídio tipicamente altruísta. Ele se permitiu matar, quando ele dispunha de todos os meios de defesa jurídica, ao tempo em que ele na Grécia viveu, mas isso significando em grande medida haver que renunciar
ao que ele defendia como sendo as suas verdades existenciais fundamentais. Do ponto de vista sociológico, configura-se a morte de Cristo também como uma espécie de suicídio altruísta, uma vez que ele deixou-se crucificar, objetivando que as verdades que até então ele havia pregado e apregoado prevalecessem sobre a sua própria vida material e terrena. Nós podemos configurar esse suicídio dito altruísta naquela situação em que, em meio a um tiroteio, por exemplo, uma mãe coloca-se diante de um filho ou de uma filha de maneira tal que esse filho ou essa filha não possa ser atingido ou atingida por uma bala perdida essa que termina por tirar a vida da mãe que protegia a sua prole. Isso seria tipificável também como um suicídio dito altruísta. Ao mesmo tempo, existem como fatores sociais culturais o que Durkheim chama de suicídio anômico, entendendo-se por anomia a ausência de lei, uma vez que a palavra anomia significa exatamente sem lei, sem norma, sem regra. Aqueles suicídios que são praticados em geral por conta do desespero que se instala em determinadas pessoas, todas as vezes em que os elementos que regulam a nossa sociedade caem ou são destruídos por uma guerra, quando então falta-nos exatamente esse freio em relação à condução de nossa própria existência e à condução de nossa existência em meio a uma situação que em tudo por tudo a dificulta. Existindo ainda, e por último, para Durkheim, o suicídio que ele configurava sob a forma ou sob a denominação de suicídio fatalista. Aquele suicídio que era sobretudo praticado, por exemplo, entre os escravos brasileiros. Diante do sofrimento representado pela escravidão, diante da impossibilidade de retorno à terra natal, diante da saudade dos entes queridos lá deixados e, sobretudo, por conta da certeza de impossibilidade de volta, essas pessoas aplicavam um fim ao próprio destino, tomando-se a palavra destino a partir do latim fatum, de onde deriva a expressão fatalismo ou fatalidade, ou ainda meio esse através do qual o sujeito pura e simplesmente cumpre, digamos assim, um destino para o qual eventualmente não existiria saída. Evidentemente que nessa culpa ou nesse remorso, o argumento que é apresentado pelos familiares, pelos parentes, é um argumento que passa como auto-justificativa ou como justificativa pessoal para a sua própria culpa, algo mediante o qual as pessoas afirmam: mas como é que eu não percebi que fulano ou beltrano se encontrava deprimido? Como é que nós não fomos capazes de perceber a possibilidade de suicídio, diante, por exemplo, do silêncio que essa pessoa vinha adotando, da indiferença para com a vida que essa pessoa apresentava, da perda de prazer, ou seja, de anedonia em relação a estar vivendo e a participar da felicidade social. Perguntam-se então as pessoas como nós não percebemos isso. E no qual, mais uma vez, processo esse, essas pessoas de fato não têm culpa, sobretudo levando-se em consideração o que hoje se denomina de síndrome do palhaço triste. O que é que se deseja dizer com essa expressão? O que se deseja dizer com a expressão síndrome do palhaço triste é que muito frequentemente, tanto mais deprimida esteja uma pessoa, menos ela demonstra a sua depressão. Ou seja, mais ela assume condutas e comportamentos capazes de ocultar o verdadeiro estado emocional em que elas se encontram. Tanto mais deprimidas, mais alegres ou falsamente alegres elas se apresentam para que os outros nela não percebam a condição psicológica em que elas se encontram. Um outro fator que muito frequentemente também é entendido de maneira distorcida, isso trazendo uma contribuição enorme à incidência e às estatísticas suicidas, é a ideia de que nós precisamos ser fortes, que nós precisamos conter as nossas emoções, que as nossas emoções não devem ser reveladas porque supostamente os outros tomarão as nossas emoções como eventuais fraquezas.
Isso, sobretudo, verificando-se no campo da masculinidade. Normalmente, afirma-se que, em relação às mulheres, as lágrimas são as forças maiores que elas apresentam, e isso, do ponto de vista psicológico, em grande medida, tem sentido e faz sentido. Porque quando determinada pessoa chora, ela consegue, através do pranto, eventualmente diminuir a intensidade do sofrimento pelo qual ela passa. E, ao mesmo tempo, através do pranto, ela conclama as outras pessoas a perceber que nela algo não se processa de forma a ser configurada como normal ou como saudável. A nós, homens, é-nos ensinado, desde pequeno, que o homem não chora. E daí, então, essa chamada síndrome do super-homem, que, sobretudo, acomete pessoas do gênero masculino. Como, embora, evidentemente, de maneira distorcida, social e culturalmente, a mulher é apontada como mais fraca do que o homem, na mulher, essa fraqueza termina por se apresentar como talvez a sua maior força, a sua maior fortaleza. Em contrapartida, em pessoas do gênero masculino, junto às quais aplica-se a ideia de que o homem não chora, termina o sujeito por não confessar os sofrimentos pelos quais passa, fato esse mais raramente vivenciado entre pessoas do gênero feminino. Então, de fato, se o homem não chora todas as vezes em que um homem chora, do ponto de vista social, ele é percebido como psicologicamente fraco, como emocionalmente destituído de fortaleza. E, por conta disso, termina-se por impedir o elemento principal na prevenção ao suicídio. Isso porque o suicídio, sobretudo, se deve, notadamente, à depressão, que funciona como a porta de entrada principal para o ato suicida, associando-se essa depressão ao não se falar sobre a condição assistida e vivenciada por determinada pessoa. Essa pessoa, então, em depressão, pura e simplesmente não divide com outras a sua depressão, porque ela percebe, do ponto de vista do imaginário social, mesmo que de maneira distorcida, que confessar-se deprimido seria assinalar uma condição psicológica, moral ou eventualmente religiosa de fraqueza. E é exatamente nisso que repousa o grande lema, o grande slogan do Setembro Amarelo. Depressão, suicídio, precisamos falar sobre isso. Do ponto de vista psicanalítico, aproveita-se a ideia de que quando determinada pessoa fala sobre determinado fato, tal como, por exemplo, a depressão que ele vivencia, normalmente, por conta do próprio ato de falar, de expor, e em expondo simultaneamente ouvir-se, essa pessoa, em geral, não passa ao ato. Ou seja, ela não pratica, ela não põe em ação aquelas ideias ditas autodestrutivas que frequentemente estão presentes na depressão. Depois, uma outra vivência afetiva que também pode estar presente é, paradoxalmente, a vivência ou o sentimento de raiva. O ser humano é um animal egocêntrico. Todas as vezes em que nós perdemos um ente querido, embora soframos com isso, embora apresentemos tristeza, muitas vezes nós se sentimos como que roubados, frustrados por aquela pessoa que se mata, uma vez que, em se matando, de fato, é como se aquela pessoa, de certo modo, nos houvesse abandonado. E nós, diante, então, da morte de um ente querido, somos conduzidos àquela situação de desamparo que é vivenciada por todos nós ao tempo em que ainda somos bebês de leite, como se costuma dizer, e sentimento esse de desamparo que muitas vezes suscita literalmente uma vivência de raiva, que também é perceptível como normal, a depender, evidentemente, da estrutura de personalidade de determinada pessoa. Uma certa ocasião, citando isso como exemplo, eu participava de um velório quando, em determinado momento, o viúvo, o sobrevivente à perda da esposa, ele, em alto brado, dizia: desgraçada, infeliz, por que você fez isso comigo? Constituindo-se isso, na verdade, como uma forma de elaboração do luto, ao mesmo tempo em que isso era uma expressão
dessa raiva resultante do sentimento de abandono por parte daquele que tira a própria vida no tocante aos seus sobreviventes, notadamente sobreviventes familiares. Evidentemente que, mais uma vez, essa raiva há que ser entendida como uma raiva absolutamente normal, dentro do espectro de manifestações afetivas tão absolutamente complexo que acompanha uma situação também investida de complexidade social, cultural, histórica, psicológica, econômica, que se faz presente nos atos autodestrutivos. Então, ao lado dessa negação, dessa tristeza, da culpa, do remorso, eventualmente da raiva, manifestação essa um tanto quanto mais rara, geralmente acontece também a presença da vergonha entre os familiares que sobrevivem à perda de um ente querido. Vergonha essa decorrente da sensação de culpa, quando então essas pessoas se autoculpabilizam, inclusive perante o olhar dos outros, afirmando: os outros dirão que nós não cuidamos adequadamente de determinada pessoa, que nós não fomos competentes no sentido de perceber que aquela pessoa estava deprimida e eventualmente à beira desse precipício representado pelo suicídio. Mas isso, evidentemente, sendo corroborado por todo o processo de estigmatização produzido pela sociedade, pela cultura, em torno do suicídio e da pessoa do suicida. Suicida esse que normalmente é tomado como uma pessoa a tal ponto egoísta que impediria, inclusive, a própria ação de Deus, permitindo-lhe que somente quando o próprio Deus assim desejasse, viesse o sujeito a cumprir os seus últimos dias. Mas uma vergonha que também diz respeito, mais uma vez, àquela sensação absolutamente falsa de que quem se mata, mata-se porque é emocionalmente fraco, mata-se porque apresentava alguma forma de loucura, mata-se porque era moralmente fraco ou mata-se porque a sua crença religiosa, a sua crença em Deus não era suficientemente forte para mantê-lo vivo. E dessa forma, mais uma vez, os familiares também passam por esse sentimento de difícil elaboração, que é a vergonha. Quando, no final das contas, verifica-se que a tristeza e a negação são mecanismos absolutamente normais, enquanto que a culpa, o remorso e a vergonha configuram-se, em geral, como resultados do imaginário social que determinada sociedade ou uma dada cultura constrói em relação à pessoa do suicida e ao ato alusivo ao suicídio. Em geral, como é que se dá, como é que se processa, né, o desenvolvimento junto aos sobreviventes desse conjunto de reações que caracterizaria então o conjunto de emoções manifesto pelos familiares, pelos sobreviventes em relação à pessoa do suicida. John Bowlby, um psicanalista inglês, analisa as vivências de luto configurando o que ele denomina de estágios alusivos à morte de uma forma geral, e estágios esses evidentemente aplicáveis também à morte por suicídio. Então, para John Bowlby, o primeiro estágio em relação à morte é o estágio que ele denomina de apatia e desespero. Estágio esse que evidentemente é muito mais intenso naquelas mortes inesperadas, naquelas mortes denominadas de mortes trágicas, entre as quais evidentemente o suicídio. Como se configuraria, então, esse estágio de apatia e desespero? Entende-se por apatia indiferença afetiva. A quem quer que tenha comparecido a algum velório, com certeza dar-se-á conta disto que eu exporei em termos de comparação e de descrição. Ao chegar-se ao local em que seja velada uma determinada pessoa, olhando-se para os seus familiares mais próximos, nós percebemos, em geral, na expressão facial, no rosto, na mímica desses entes queridos, num determinado momento, um olhar como que perdido, literalmente, no tempo e no espaço, como se aquela pessoa não olhasse para nada, não olhasse para absolutamente ninguém. Isso configurando-se sob a denominação de indiferença ou apatia. Essa apatia, porém, é entrecortada por momentos de desespero, quando esses membros familiares, queridos,
daquele que se foi e por parte daquele que não mais permanece entre nós, são pessoas que então são tomadas, tal como o nome indica, pelo próprio desespero. Pessoas essas que choram em alto volume, pessoas essas que gritam, que eventualmente, a depender da cultura, rasgam as vestes, demonstrando a intensidade do sofrimento pelo qual elas passam. Em geral, uma vez passado esse momento de desespero, instala-se novamente a apatia, de maneira tal que o sujeito apresentaria um comportamento flutuante, sobretudo nos 5 a 7 primeiros dias após a morte de um ente querido. Em seguida, nós nos depararíamos, de acordo com Bowlby, com o estágio que ele denomina de desorganização. O que seria esse estágio de desorganização? Evidentemente que quando uma pessoa querida é perdida, a tendência é que nós nos desorganizemos em relação à nossa vida cotidiana. Primeiro, pelo sofrimento instaurado pela perda. Em segundo, pela ausência que nós assinalamos em relação àquele que foi perdido, nos lugares em que, por exemplo, no interior do domicílio, mais frequentemente eram visitados por aquele que não mais está entre nós. Isso sendo representado, por exemplo, na cadeira vazia, que a mesa era ocupada sempre por aquela pessoa, na sua cadeira predileta, colocada a sala, que permanece, evidentemente, não ocupada, no que é a presença vocal, a presença sonora determinada pela voz daquela pessoa, que não mais é audível, daquilo que, no final das contas, caracteriza a presença física dessa pessoa. Esse estágio de desorganização, de desorganização da vida dos sobreviventes, variará enormemente. Bowlby afirma que, em geral, isso tende a durar cerca de 6 meses. É durante esse estágio dito de desorganização que, muito frequentemente, a depender da importância simbólica da pessoa que morre, e sobretudo da pessoa que morre por matar-se, que essa desorganização ponha em ruína, literalmente, toda a estrutura familiar. Tal como ainda há pouco eu me referi àquela situação em que nós nos referimos à perda de um ente querido que simultaneamente era o provedor econômico. Costuma-se dizer, do ponto de vista antropológico, que quando um pai de família morre, a casa treme. Quando morre a mãe da família, a casa rui. Exatamente por conta da investidura simbólica que assiste à figura materna. É durante essa fase de desorganização que, muito frequentemente, casais se separam num processo de culpabilização, por exemplo, em que um dos genitores culpabiliza o outro, sem que o outro, muitas vezes, culpa nenhuma tenha, pela perda de um ente querido. É nessa fase de desorganização que, na tentativa de suprir, ou de sanar, melhor dizendo, o sofrimento apresentado pelo suicídio de um ente querido, que determinada pessoa passa a fazer uso abusivo de bebida alcoólica, ou que essa pessoa perde o emprego apenas tão somente porque ela não se encontra mobilizada afetivamente para o comparecimento ao trabalho, ou essa pessoa passe a fazer uso de drogas, ou essa pessoa, em virtude da desorganização psíquica que ela apresenta, termine por matar-se. Por último, o último dos estágios apresentados por Bowlby seria o estágio de reorganização, que, em geral, tem início ainda durante o próprio estágio de desorganização, quando a pessoa gradativamente, ao metabolizar o luto, ao aceitar a perda, gradativamente vai tomando as rédeas da condução de sua própria existência e voltando literalmente a uma condição psicológica, emocional, dentro da qual a vida clama exatamente mais uma vez pelo prazer, pela alegria e pela reconstrução daquilo que literalmente foi perdido. É nessa fase de reorganização que o sujeito, em geral, termina muitas vezes por tomar da morte de um ente querido como sendo a grande alavanca que encaminhará o seu destino para diante. De maneira tal que a perda, nesse sentido, termina por adquirir um caráter de propagação, como se a pessoa não morresse a partir, literalmente, de determinadas medidas que são praticadas pelos familiares. Quando, por exemplo, criam instituições beneméritas, instituições beneficentes, que levam o nome de um ente querido perdido, simbolizando que, de fato, a morte não é capaz de deter nem de impedir
que a memória de determinada pessoa seja conservada, seja mantida. Em linhas gerais, então, o que eu gostaria, sobretudo, de enfatizar, de sublinhar aos familiares enlutados pela perda de entes queridos, é que é necessário que nós levemos em consideração que processos relativos à autoculpabilização são meios apenas tão somente através dos quais nós mesmos nos culpamos por aquilo em que nós não apresentamos culpa nenhuma. Necessário frisar-se também a importância de eventos tais como esta palestra, o próprio Setembro Amarelo, como sendo uma ocasião para que a gente possa discutir o suicídio, vendo o suicídio não como um pecado, não como fraqueza, mas sobretudo como um ato humano, em que não existiria nem o excesso de coragem, nem o excesso de covardia. Aproveitando-nos então desta específica situação para que nós discutamos, para que nós possamos discutir, ouvir, dialogar sobre isso que é causa de morte de cerca de 800 mil pessoas por ano, uma vez que a cada 40 segundos uma pessoa se mata sobre a face da Terra. Daí então, repito, a importância de eventos como este, a importância da existência do Setembro Amarelo e, sobretudo, da possibilidade de estarmos a falar sobre isso, uma vez que, de fato, o sofrimento pela perda de um ente querido, notadamente em decorrência do suicídio, representa uma das formas mais brutais de sofrimento pelo qual um familiar pode eventualmente passar. Então, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de dizer-lhes. Não sei se ainda existe espaço para indagações, perguntas, questionamentos. E, mais uma vez, eu repito o agradecimento que eu faço ao meu amigo Ebson em relação ao espaço de acolhimento humanitário Tainá Tavares, ao CVV, que tem prestado inestimáveis serviços de inestimável valor na assistência, sobretudo preventiva e pós-ventiva, às situações ditas de suicídio. A todos aqueles que nos acompanharam, desde já o meu mais sincero obrigado, o meu melhor e mais profundo carinho. Professor, o Instagram nos pregou uma peça aqui. Eu pensei que nós iríamos cair em 60 minutos, mas aqui nós passamos e não derrubou. Ebson, mais uma vez eu estou sem o seu som. Deixa eu ver aqui. Chegou. Aí continua sem um som, né, professor? Continua sem um som. Veja se continua. Infelizmente, não estou conseguindo ouvi-lo. Isso tem acontecido frequentemente por conta da potência da internet aqui em casa, ou na região em que aqui em Campina eu moro. Deixa eu tentar novamente aqui. Estou tentando. Deixe-me ver se retirando o áudio. Veja se agora chega para o senhor. Infelizmente, O pessoal que está conosco consegue me escutar? Você pode inverter o papel. Nosso tempo... muito obrigado. Perfeito. Professor, Gostei da iniciativa no tocante a finalizarmos, mesmo sem áudio, essa nossa comunicação, que para mim, apesar de triste, foi enormemente prazerosa. Gostaria de dizer que o espaço de acolhimento humanitário Tainá Tavares conte sempre comigo em virtude do trabalho extremamente solidário e humanitário que esta instituição vem realizando em Campina Grande, no estado da Paraíba. E a você, Ebson, um grande abraço.
Grande abraço, professor. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Infelizmente, nesse final aí deu um bug, né? Eu não sei aqui o que aconteceu, mas agradecemos a todos. Precisamos realmente falar, abrir esse espaço de fala, não só de fala, mas de escuta e de entendimento dessa problemática, como também pensar políticas que possam estar tratando da nossa saúde mental, uma saúde mental para todos, né? Que sejamos todos A contemplados com todos os internautas que nos estão acompanhando e agradecendo a esses internautas, a essas internautas, eu é que agradeço sinceramente, de coração, pelo fato de estarem presentes conosco neste evento de hoje. Muito obrigado.